Café com Nota TV. Comigo, Luana Valente, que vem te trazer notícias de utilidade pública do Brasil e do mundo. Vambora de notícias? Vambora, mas antes, se inscreve no canal, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. E já aproveita, senta o dedo no like, comente, compartilhe e ajude o canal a ter mais engajamento. E eu ficarei eternamente agradecida por isso, é claro. Agora bora de notícias. Gente, o judiciário brasileiro está pegando fogo com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e que também está vitimizando, eu digo vitimizando, porque são vítimas. Não é possível que, com tantos indícios aí fraudulentos com relação ao desempenho desse julgamento, principalmente com relação à manipulação das provas, não é possível que ainda tem gente que julgue como a verdade suprema esse julgamento que está acontecendo no STF envolvendo Jair Bolsonaro e as outras vítimas, porque para mim são todas vítimas desse sistema, que são os outros 7 réus. E aí o Alexandre de Moraes, o Supremo, ele afirmou ainda, é tão desproporcional comentar as análises dele quanto a condução dos julgamentos da relatoria dele. Moraes afirma que Bolsonaro deve responder por atos do 8 de janeiro, mesmo não estando presente. Oi? Será possível que tudo que eu aprendi até hoje no direito eu já posso jogar fora? E tem uma nova lei agora. É demais, né, gente? Vamos combinar. O julgamento realizado pela primeira turma do STF, claro, né, com a relatoria do Alexandre de Moraes, declarou que o presidente Jair Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos atos do 8 de janeiro, mesmo não estando presente. Peraí, que eu estando lá na cena das ações, por telepatia, eu posso ser acusada, será? Uma nova modalidade. Já não basta o crime de opinião, né, gente? Como se não bastasse. E a afirmação dele foi feita, lógico, durante o voto dele, que defende a condenação do Bolsonaro. Ele e o ministro Dino defenderam a condenação e dos demais 7 réus por tentativa deste golpe de Estado. Bem, gente, esse julgamento, como eu sempre falo, o julgamento do Bolsonaro sério, mas enquanto isso, na CPM, o referente ao rombo megalomaníaco no INSS, nada. Se não fosse a CPMI do INSS, isso aí ia acabar. A verdade, a bem da verdade. Esse julgamento que está sendo conduzido agora, para mim não é à toa. E só veio o escândalo do INSS com tudo. Bora dar celeridade no julgamento do Bolsonaro, porque precisa ter alguma coisa para a cortina de fumaça. Esse sistema não é para brincadeira, não. Eu bem sei disso. Manipular é com eles mesmos. Comprar, manipular, trapacear, enfim, voltando ao assunto do julgamento do Bolsonaro, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui, falando do que são capazes de fazer. Até mesmo por experiência própria, né, gente? Então, segundo Moraes, há evidências, gente, evidências que existe o papel de liderança de uma organização criminosa que buscava tomar de manutenção do poder de qualquer jeito. Basta ver quem é que tem um apoio popular no 7 de setembro, se fosse em Brasília, como nós vimos, ou então quem viu, quem acompanhou pelas redes sociais. Nossa, como foi assim, lotado de gente naquele desfile do 7 de setembro em Brasília, né? E haja o presidente, só se for pro vento, né? Mas é isso, enquanto isso, do outro lado tem o Jair Messias Bolsonaro, que está em prisão, regime domiciliar, e o que mais se tem é o povo do lado dele. Tanto prova que as manifestações pelo Brasil foi massiva, foi expressiva, e não adianta não, entendeu? Tentar tapar o sol, né? Com a peneira, como se fala? Uns gatos pingados aí, fardado de vermelho, achando que pode abrir a boca para dizer que vive democracia. Qual é a democracia? Só se for relativa, né? Do presidente deles que fala que quer regulamentar redes sociais, enfim. Quer manter os presos políticos, interesse dele. Não adianta que ele tira o porrada de bomba aqui e fica viajando com a canja. Mas, enquanto isso, se pegando fogo aqui, e o Bolsonaro,
que é quem tem a população ao lado dele, preso sob regime domiciliar e cheio de medidas cautelares que foram impostas a ele. Não pode sequer pegar no celular e quem estiver perto dele também não pode manusear o celular. Tem que sair da residência. E a polícia está quase para entrar na casa dele, me dizendo, né? Porque nas áreas externas já estão. Olha a que ponto nós chegamos. Tá pagando inclusive a esposa e a filha, né? Menor de idade, tá? Mas se não tem judiciário aqui para olhar, os Estados Unidos estão, ó, de olho. Tanto prova que já sancionou o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. É uma vergonha isso que a gente está vendo acontecer. Tendo que vir outro país para mostrar que aqui está uma bagunça. Que o judiciário está agindo em um regime que ninguém está aguentando mais, com tanta imposição absurda, desproporcional. E não adianta ele dizer, porque agora tudo ele inventou, já como se não bastasse as denúncias do Tagliaferro, dizendo que todas as provas que ele tem são manipuladas, porque inclusive houveram alterações, de acordo com o Eduardo Tagliaferro, até das datas, para poder aparentar que tivesse algo contundente para manifestar por meio da Polícia Federal, para que pudesse realmente classificar como provas. É muita manipulação. Mas enfim, a gente está vendo de tudo, né? Esse factoide todinho que tiveram a pachorra de criar e de chamar de tal de golpe de Estado. Onde já se viu golpe que não tem arma, que tem um monte de manifestante, com um monte de bíblia debaixo do braço. E um bando de infiltrado no meio, invadindo a sede dos três poderes, depredando tudo e colocando culpa nos outros. Assim é bom, né? Gente. E o negócio está pegando fogo, e tanto tá que o Fux também não está mais aguentando, realmente, eu acredito, essa postura que não é nada condizente para um magistrado, inclusive para um juiz de carreira, como o próprio Luiz Fux, que tem divergido de tudo isso que tem acontecido. Já não bastasse ontem, ele chamou a atenção e discordou tanto do Alexandre de Moraes quanto da postura do Flávio Dino, se metendo no meio do julgamento e dando a opinião dele onde não deve, onde não é chamado. Só mostra o preparo dele, né? Para seguir as regras da Suprema Corte. E pelo visto, estão querendo fazer muita bagunça. Pelo visto, não, é a verdade. A bagunça está instalada lá. E o Fux tem se posicionado como totalmente divergente de tudo isso que está acontecendo. Porque ele tem que fazer jus ao esforço que ele fez, pelo menos, para chegar onde chegou. Acredito que para ele deve estar sendo difícil sustentar o insustentável que ele está tendo que carregar nas costas. E agora, o que cabe a ele é se posicionar, pelo menos com um mínimo de consenso, que é o que ele tem feito. Tanto que ele, inclusive, votou a favor da nulidade da ação do cerceamento de defesa dessa suposta tentativa de golpe do Estado. Ufa! Uma luz no fim do túnel, né? De acordo com ele, tá? A existência de um plano criminoso para a existência não basta para a caracterização do crime. A existência de um plano não é o bastante para se caracterizar crime, foi isso que ele quis dizer. E sem vínculo associativo estável permanente, não se caracteriza o delito. Ufa, alguém com bom senso. Gente, a decisão dele contrasta, obviamente, com a decisão do relator Alexandre de Moraes e com a decisão do ministro Flávio Dino, que é aquele que, inclusive, votaram a favor da condenação do Jair Bolsonaro e dos demais réus. Não é indigesto, gente, tudo isso. Tem que ter um pingo de senso de justiça. A gente pode acusar alguém sem provas? Não podemos. Mas é o que estão fazendo. Porque não tem materialidade. Tudo que foi usado para apontar dedos e colocar o Jair Bolsonaro e os demais como no banco dos réus. Tanto, gente, não se sustenta que teve inclusive uma perícia. E nessa perícia que foi realizada, tem fortes indícios de fraude processual na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então a oposição se manifestou e com relação à decisão que foi proferida pelo ministro, que para ele, né, o Bolsonaro tem que ser preso, já endossou a condenação dele, sugerindo que, de acordo com o parecer técnico do documento, que foi elaborado pelos peritos, sugere que a sentença foi redigida 6 dias após a data oficialmente registrada no arquivo, o que configuraria uma possível fraude processual. E foi exatamente isso que o Eduardo Tagliaferro pontuou e externou nas suas redes sociais, porque a CNN se absteu de
fazer a matéria. Enrolou tanto, engraçado, né? Para publicar matérias tendenciosas é fácil, né? Rápido faz um posicionamento tendencioso. Agora, trabalhar com a verdade tá meio complicado para eles, acredito, né? Porque pegaram todos os materiais do Eduardo Tagliaferri e seguraram, não divulgaram. Por que será? Medo? É isso que a imprensa vive hoje, essa militância. Medo de externar a verdade. E aí quem paga são os inocentes. Ou então, os mais fracos. Gente, eu espero que seja feita alguma coisa com relação a isso, porque, olha, não tá certo um julgamento como esse, sendo manipulado com provas que não se sustentam e que foram manipuladas. Mudaram-se datas. Imagina o que fizeram ali, né? O laudo aponta a ausência de assinatura digital qualificada, presença de uma assinatura e a presença de uma assinatura supostamente do delegado da Polícia Federal, Fábio Shaw, que segundo os peritos, o Reginaldo e a Jaqueline Tinotti comprometeria a validade, a legalidade desse documento. Isso é muito sério, gente. Isso são vidas que estão envolvidas. Vocês não querem saber disso. Eles querem saber de penalizar pessoas inocentes. Tudo para que o cenário esteja manipulado de acordo com os interesses deles. Sempre foi assim. Bem, gente, já aproveita, deixa aquele like, comente, compartilhe, ative o sininho e fique ligado nas notificações para receber as notícias daqui do Café com Nota TV. Gente, enquanto isso, o Flávio Bolsonaro também se pronunciou e fez também a denúncia desta manipulação, né? Manipulação da condenação do pai, que obviamente é algo que tem sido estarrecedor para todos nós, para quem tem o senso de justiça. E aí, logo após a declaração, ele também se manifestou. E, segundo ele, a denúncia se baseia nos documentos e relatos apresentados por Eduardo Tagliaferri, como eu disse antes, né? E aí ele também afirmou que, com relação a essa perícia técnica que foi realizada, esse documento indicaria que a sentença, como eu disse, foi redigida 6 dias após o julgamento, data retroativa e sem assinatura digital. Enfim, toda trabalhada na ilegalidade. Mas foi perguntar para o ministro Alexandre de Moraes e ele disse, não, tá tudo certo. Tá tudo conforme o regimento. Legal. Mas aonde? Tem perícia? Será que os peritos vão colocar em xeque? Inclusive na coletiva de imprensa que teve, ele disse que tudo era ficcional, vingativo. O teor é pessoal, é ficcional, é vingativo, como eu falo, todo esse cenário, tudo são factoides que foram criados para que conduzissem esse julgamento de acordo com os interesses deles. Está muito claro para mim, porque tudo que estão fazendo, inclusive, é muito desproporcional para a realidade. Aonde que está apontando lá? No Código Penal, na Constituição Federal. Complicado, viu, gente? É muito complicado. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República acusa o Jair Bolsonaro, né, de liderar esta tal desta organização criminosa. Mas da onde? Armada. Mas aonde? Que teria planejado o golpe do Estado. É difícil, hein? Pegar um monte de acusação, o cidadão lá no exterior, nos Estados Unidos, mas entregar tudo para aquele que está lá em cima, que essa justiça é a maior de todas, ela é muito sábia. Ela faz tudo no tempo de Deus, na hora certa, conforme a vontade dele. E eu acredito na justiça divina. Na justiça dos homens, essa aí está me provando todo santo dia que ela é falha. Porque não é possível conduzir um julgamento desse jeito, sendo que tem um monte de indícios de irregularidade, de fraude, no que o STF julga como provas. Fora esse escândalo desse delator aí, do Mauro Cid, que, pelo amor de Deus, já mudou de versão não sei quantas trilhões de vezes. E é isso, gente, vamos aguardar o desenrolar do julgamento e ver. E eu, sinceramente, eu creio no agir de Deus. É nesse agir que eu creio. Tá certo? Gente, eu quero aproveitar agora para falar sobre oportunidades de trabalho. Oportunidades, se você está buscando fazer uma renda extra, eu tenho infoprodutos, eles estão na descrição deste vídeo. Por meio desses infoprodutos, você vai ter acesso a ensinamentos no marketing digital. E por meio desses ensinamentos, você vai poder aplicá-los tanto no seu negócio, ou como ter esses infoprodutos como um negócio. Isso mesmo. Por quê, gente? Porque todos esses infoprodutos que estão na descrição deste vídeo, eles estão prontos para revenda. Então, aproveita, tá certo? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Giro de Notícias.